Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez com um momento especial, né, falando sobre, de forma direta, sobre essa temática que é bastante trabalhado em todos os períodos, né? Desde o infantil é trabalhado sobre a questão da água, passando pelo Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, universidade e tudo mais. A água como sendo um tema, uma temática muito importante devido à preocupação do seu esgotamento, né? Devido à grande preocupação sobre o esgotamento da água própria para o consumo. Geralmente, quando se fala do esgotamento da água, da escassez, se refere à água doce, a água disponível ali para o consumo animal, para o consumo da agricultura, né, para o consumo humano, e não necessariamente da água dos oceanos, né? Essa aí é difícil acabar pela sua grande abundância, né? Tendo em vista que o nosso planeta Terra tem a sua extensão territorial acima de 60 a 70% coberta por água. Então essa água aí de oceano difícil acabar, mas a grande preocupação é com relação à água própria para o consumo, valeu? Então nós iremos trabalhar nesse material necessariamente as mudanças de estado físico da matéria, não necessariamente a questão de escassez de água, de uso, consumo consciente, nada desses pontos, mas necessariamente sobre as mudanças de estado físico, beleza? Então aí eu já peço a vocês que se inscrevam no canal para dar uma moral aí, beleza? Para que esse canal ele aumente ainda mais a sua adesão. Então conto com a sua colaboração, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, beleza, vamos nessa. Então, nesse slide, vem mostrando sobre a estrutura química da água. Então, você já deve saber, né, que a estrutura molecular da água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, configurando então, formando então, estruturando então a molécula H2O. E essa molécula H2O, que consiste a fórmula molecular da água, é formada, pessoal, por uma ligação, né, chamada de ligação covalente entre dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então fica nesse formato estrutural aí que a figura vem demonstrando, beleza? Esses pontinhos brancos aí representam dois átomos de hidrogênio, enquanto que o vermelho apenas um único átomo, né, de oxigênio que vem na configuração molecular da água. Certo, pessoal. Então vamos lá. Nós temos aqui, pessoal, nesse esquema, né, as mudanças, né, os nomes, os termos que se referem às mudanças do estado físico da água. Então, a água pode ser encontrada na natureza nos seus três estados físicos, né? No estado físico sólido, no líquido e no gasoso. Nesses três estados físicos. É possível, a gente sabe, que a água no seu estado líquido se transforme em gasoso. É possível também, você sabe, que a água pode ser transformada, né, do seu estado líquido para o seu estado sólido. Pode sim, você sabe disso. É possível também que a água ela passe do seu estado sólido e diretamente para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Pode sim, tranquilo, você sabe disso. Mas o que a gente está trazendo aqui, pessoal, são os nomes. Os nomes que se referem, né, às mudanças. Não necessariamente informar vocês que acontece ou não, porque você sabe que acontece, né? Quando a água ela é colocada no congelador, ela vai solidificar, isso aí tá tranquilo. Mas o termo, qual é o nome que se refere à mudança da água do estado líquido para o estado sólido? É esse o ponto que a gente está ali trazendo, né? De complementação. Então seria solidificação, né? Quando a água está do seu estado líquido, vai para o estado sólido, solidificação. A situação inversa, ou seja, a água no seu estado sólido, passando para o estado líquido, é chamado de fusão, né? Antes, esse termo aí é chamado de o termo fusão, que é do sólido para o líquido, era chamado de
liquidificação, olha o nome, liquidificação. Agora fizeram uma reformulação, né? Já tem um tempo já inclusive, e o termo mais atual aí trazido pelos livros é fusão, né? Então se tiver alguma coisa lá como atividade, como uma prova, isso já se liga, ó. A água saiu do estado sólido, foi para o estado líquido, fusão. Ela também, pessoal, pode sair do seu estado líquido e ir para formato de vapor, o formato gasoso, né? Pronto, pode, é chamado de vaporização. E a situação inversa, quando você tem ali a água no estado de vapor e transforma-se novamente em estado líquido, é chamado de condensação. Aqui ele chama de liquefação, né? Mas, enfim, liquefação é uma forma também de mudança de estado físico de vapor o líquido, mas o termo mais aceito é a condensação, beleza? Então, de vapor para líquido, condensação. Considere então condensação. Acontece também, pessoal, da água do estado sólido, ela passar diretamente para o estado líquido, como vem representando aí na imagem, ó, do sólido diretamente do estado sólido para o estado vapor, sem passar pelo estado líquido, chamado de sublimação, né? E vice-versa, tanto do estado sólido para o estado de vapor, sublimação, como o estado de vapor para o estado sólido, também sublimação, beleza? Então, só o que é necessário fazer uma alteraçãozinha aí nesse material é a passagem da água do estado de vapor para o líquido, que aí você considera condensação. Pronto, nesse caso aí, pessoal, nós temos essas imagens que representam a organização, a configuração da molécula da água nos seus três estados físicos. Cada bolinha dessa daí representa o H2O, não é isso? Então a gente está falando de água, então cada bolinha dessa daí é o H2O. Então a formatação dessas moléculas nos seus três estados físicos é bastante diferente. Pode observar, no estado sólido, as moléculas estão ali, ó, bem agrupadas, né? Bem juntas uma da outra, né? Bem agrupadas. Na medida que a temperatura vai aumentando, esse agrupamento ele vai se desfazendo e a distância das moléculas vem se alterando, tá vendo? Vem se distanciando. No estado vapor, onde a temperatura é ainda mais alta, você tem ali uma desconfiguração total em comparação com o estado sólido, tá vendo? Inclusive uma agitação maior das moléculas devido à temperatura. Beleza? Então a temperatura é o fator principal, preponderante, vou dizer assim, né? Para o arranjo e desarranjo da estrutura molecular não, da organização das moléculas da água em um determinado recipiente. Então você tem aqui a água no seu estado sólido, temperatura baixa, a organização das moléculas estão ali, ó, bem configuradas, né? Todas ali bem agrupadas uma à outra. Na medida que a temperatura vai aumentando, a agitação das moléculas vai aumentando também e a desconfiguração delas também vai ocorrendo, né? Desde que a gente observa lá no formato gasoso, uma temperatura um pouquinho maior, uma agitação das moléculas um pouquinho maior e a desconfiguração das moléculas também um pouquinho maior em comparação com a água nos outros dois estados físicos. E essa daqui, pessoal, é uma slide bastante tradicional, né? Que representa o ciclo da água. É algo muito importante para favorecer a manutenção da água, né, no planeta, com influência direta da luz solar, né, da temperatura e do calor, que favorece todo esse ciclo. Então nós temos a evaporação que ocorre na água do rio, a evaporação que ocorre na água do mar, na água presente no nosso corpo, no corpo dos animais, no corpo das plantas, né? Então, nessa que a água ela é evaporada, ela vai formar as nuvens, né? As nuvens, então, é fruto da evaporação da água.
tanto no rio, como no mar, como no corpo das pessoas, no corpo das plantas, no corpo dos animais. Essa água ela evapora, forma as nuvens vão ficando carregadas com tanta precipitação, com tanta condensação, né? Elas vão se condensando devido à evaporação constante. Essas nuvens condensadas, pesadas, acabam em algum momento devolvendo essa água para o meio ambiente, que é chamado de precipitação. Né? Isso, então, em resumo, o ciclo da água tem essas etapas. Ó. A etapa da evaporação, a etapa da condensação e a etapa da precipitação. Então, evapora, forma as nuvens, essas nuvens se condensam devido à evaporação, né, que é constante, e em um determinado momento, em um determinado local, abençoado, né, acaba precipitando e a água retornando aí ao meio ambiente. Pronto, e o que vai favorecer, pessoal, essa mudança de estado físico da água, do estado líquido para o estado gasoso, para o sólido e por aí vai, é o que eles chamam de ponto de fusão, né? Ponto de solidificação. Sempre o ponto de é o ponto que irá ocorrer o processo de mudança. Então, digamos que eu tenho aqui a água no seu estado líquido, ela vai sair do líquido para o sólido. Então, nós vimos lá já no slide anterior que o que vai definir essa mudança é a temperatura, né? Então, o ponto de solidificação, por exemplo, é o momento que a coisa irá ocorrer. O ponto de solidificação é o momento em que a água irá se solidificar. Então, o momento em que a água irá se solidificar é quando ela chegar em 0 graus Celsius. Esse é o ponto de solidificação. É o momento que a água irá transformar de um estado para outro estado. Então, sempre que você estiver lendo aí o seu material, que você se deparar com ponto de, é o momento que a mudança irá ocorrer. Então, ponto de solidificação é o momento em que a água sairá do estado líquido para o sólido, que nesse caso é 0 graus Celsius. Aí pronto, chegou a -2, -3 graus Celsius, a água já está congelada, já está lá pedra de gelo. Aí você tira esse recipiente do congelador, bota em cima da pia, ele vai aumentando, né, a temperatura, aumentando. Quando chegar em 0 grau, digamos que ele estava lá menos 18, ele chegou a 0 grau, ele vai começar a derreter. Então é o ponto de fusão que ele diz ali. Entendeu? É o ponto de fusão. É o momento em que a água irá passar de um estado físico para outro. Já o ponto de ebulição. O que é essa tal ebulição? É o ponto de fervura. Você vai colocar um café para uma água, né, para fazer o café. A água vai aquecer, aquecer, aquecer. Quando chegar num certo patamar de temperatura, ela vai entrar em ebulição. Ela vai entrar em fervura, que a gente diz assim, né? A água já está fervendo. Ou seja, ela já entrou em ebulição. Ou seja, ela chegou no ponto de transformação de estado líquido para vapor, né, de líquido para gasoso. Então, o momento da ebulição, pessoal, o momento da fervura, é quando a água chega a 100 graus Celsius. Você coloca lá a água para ferver, a água para fazer o café. Quando ela chegou na borbulha, começa ali a borbulhar, a ferver, ela já está ali em 100 graus Celsius. Então, ponto para fechar, o ponto de fusão é o momento que a água sairá do estado sólido para o estado líquido, que é o 0 grau. É 0 grau tanto para congelar como para descongelar. O ponto de fusão é para descongelar e o ponto de solidificação é para congelar, né? Que é o mesmo patamar de temperatura, é 0 grau para cada um. E o ponto de ebulição é o ponto de fervura, quando a água começa a borbulhar, que é quando ela chega ali a 100 graus. A água da torneira geralmente é 22 graus, né? Você coloca ali a 22 graus no forno, no fogo. Quando ela chega a 100 graus, ela começa a entrar em ebulição. Então, é o ponto de ebulição. Então, é 100 graus Celsius. Valeu? Então, existem outros pontos, né? Eu coloquei aqui 3 para vocês. Mas tem um ponto de fusão, um ponto de ebulição, um ponto de, né, solidificação. São esses 3, praticamente os 3.
E chegamos aí ao final de mais um encontro. Dessa vez, né, o nosso encontro foi sobre as mudanças do estado físico, somente um bate-bola, um pai-bola rapidinho, só para a gente discutir alguma coisa aí referente ao que vem trazendo o seu livro didático. Então, como eu sempre falo, não substitua seu livro, não substitua seu material. Tenha esses vídeos aqui como um complemento. O seu material principal é o seu livro, é a sua apostila, né? É a fala do professor, da professora, mas esses vídeos que vocês pegam aqui são importantes. Então eu peço que você se inscreva no canal, beleza? Para a gente continuar aí dando sequência nesses vídeos que são importantes. São simples, são curtos, mas são importantes. Valeu? Forte abraço!